Pessoal, como é bom jogar um jogo bom, cara. Como é gostoso, meu Deus do céu. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala é o Sir Murilim e hoje trago pra vocês a minha crítica honesta do jogo Dispatch. Eu levei 14 horas pra zerar ele, eu zerei no PlayStation 5. Eu zerei duas vezes, a primeira demorei 14 horas, a segunda, sinceramente, não sei quantas horas eu levei, mas eu queria fazer as escolhas que eu considerava as melhores ou a que eu mais queria fazer. Depois que você zera, você meio que já sabe, tá? Esse personagem é cuzão, esse aqui é mais gente boa, então você meio que já sabe quais decisões você vai tomar. E bom, pessoal, esse jogo eu praticamente só tenho elogios. É um jogo muito gostoso de jogar. É um jogo que não é pra todo mundo, porque é aqueles jogos de história, de escolhas, que você meio que tá assistindo a um filme interativo, né? Você seleciona algumas coisinhas ou outras, mas você mais assiste do que joga. Porém, tem alguns momentos no decorrer dos capítulos que aí sim, de fato, você joga o jogo. Você escolhe qual herói você vai atribuir para cada missão. Um herói vai numa missão com outro herói, eles têm um diálogo. Aí o outro com outro herói tem um outro diálogo. Um herói tem parceria com o outro, então tem mais chance da missão que eles estão indo juntos darem certo. Então, cara, é um jogo que me surpreendeu muito. Eu tinha visto as pessoas elogiando o game, foi o que me interessou a querer comprar. Só que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, cara. É um jogo muito bom, é um jogo indie, com um orçamento que começou pequeno, depois eles tiveram ali, se eu não me engano, um patrocínio para terminar o jogo, porque no decorrer do game o dinheiro estava acabando, eles contrataram Aaron Paul como dublador do personagem principal. Eu imagino que ele não cobrou barato, né? Ninguém trabalha de graça. Mas, cara, que jogo sensacional. Cada personagem tem uma personalidade própria, mas uma personalidade muito bem feita e muito bem construída. Um personagem, ele não muda de uma hora para outra, você constrói essa mudança dentro dele. A gente controla o Robert Robertson, sim, esse é o nome dele. Esse personagem, ele tem algo que é o que eu digo que todos os protagonistas, seja de filme, série, livro, deveriam ter, que é a empatia. A partir desse momento, todas as decisões que esse personagem tomar vão ter importâncias para você, porque você gosta daquele personagem. É igual o exemplo que eu sempre dou, que é a da Max no primeiro Life is Strange. É uma protagonista tão empática, você gosta tanto dela, que você começa a tomar mais cuidado com as decisões que ela faz e o jogo começa a fazer mais sentido e ter um apego emocional maior dentro de você. E é o que o Dispatch tem, cara. Você fica intrigado, você gosta tanto do personagem Robert, que quando você tem a oportunidade de criar um relacionamento, seja com a loira luminar ou com a Invisible, que seria invisiva, você fica precavido. Você fala assim: não, pera aí, eu quero tomar a decisão certa. Se fosse um personagem que você tava cagando, você fala, ah, que se lasque, pega qualquer uma e segue a vida. Mas não, cara. Os personagens, a interação de um personagem com o outro, a gameplay, cara, tudo é muito gostoso. Você ver várias missões na sua tela ali e você poder escolher qual herói você quer enviar, e você tem que ter a inteligência de, não, essa missão aqui, eu acho que faz mais sentido enviar esse herói. Ah, mas esse outro herói, você upou mobilidade e força. Essa missão tá pedindo força e mobilidade. Eu vou enviar ele. Putz, mas ele já tá em uma missão. Então eu vou ter que enviar um personagem combando com o outro, que somando os atributos dos dois, meio que compensa essa falta de atributo que a missão tá pedindo. Aí você envia os dois personagens. Então, cara, é um jogo de inteligência muito, muito, muito bem feito. De escolhas, você escolhe que cada coisa vai acontecer ali, o final também tem algumas variações dependendo da forma que você age como Robert. Você pode ser um cara normal, meio cuzão, pode ser um anti-herói, que tipo, você só se importa com você mesmo, ou um herói que você se importa com todo mundo que tá ali à sua volta. E é claro que esse é o final feliz, vamos dizer assim. E como eu tava dizendo, cara, o principal desse jogo para mim são os personagens. Os personagens de Dispatch é o que faz o jogo ser o que ele é, assim. É tão bacana, é difícil até de explicar, só jogando para você entender. É tão bacana você ver a Malévola o nome da personagem, falando com o Sonar, que aí tá falando com a Invisível, que tá falando com o Golem, que tá falando com a Prisma, que tá falando com a Culp, que tá falando com não sei quem. E como cada personagem tem uma personalidade diferente,
uma mesma conversa se torna algo muito legal, cara. Se torna algo muito bacana. Depois você ainda pode escolher, você quer contratar o Water Boy ou o Water Boy, se eu vou falar em inglês mais robuscado, ou o Phenomenon Man. Eu acho que a maioria vai escolher o Water Boy, né? Porque por mais que ele é o mais fraco comparado ao Phenomenon Man, o Water Boy é um personagem mais gostável, assim, né? Eu, pelo menos, fiquei um pouco com dó dele, assim. Todo mundo zoa ele, o cara, ele tem um poder que ele meio que não sabe controlar. E conforme ele entra na sua equipe, ele de fato começa te atrapalhando no começo. Só que depois ele se torna um membro ali, cara. Ele começa a te ajudar. E depois você pode controlar o Phenomenon Man na última missão. Depois vem a Loira Luminar também. Então, cara, esse jogo... incrível, assim. Eu gostei muito. Eu gostei muito. E eu faço até um comparativo com o Ayla, que foi um jogo que eu trouxe aqui pro canal. Porque toda vez que eu jogava Ayla, eu ficava com menos vontade de continuar jogando, assim. Então, era uma sensação muito ruim, sabe? Tipo, putz, tem que zerar logo esse jogo. Dispatch, cada vez que eu jogava e terminava de jogar, eu queria jogar mais, cara. Eu não via a hora de acabar meu trampo e ir jogar Dispatch, de tanto que eu gostei desse jogo. E conforme ia chegando no final, esse jogo ele tem 8 episódios. Quando eu tava no episódio 5, eu acho, falei, cara, já passou da metade. Já eu tô zerando. Meu Deus, eu queria que durasse mais pra mim, demorar mais pra zerar. Então, assim, é um jogo maravilhoso, maravilhoso. A animação aqui, cara, olha, eu não sei qual que é a diferença de dificuldade pra ter animado esse jogo, animar Invencível, que foi uma temporada que eu amei, a 4ª temporada. Eu trouxe vídeo aqui pro canal. Mas a animação de Dispatch dá de 10-0 na animação de Invencível, tá? E eu imagino que o orçamento de Dispatch foi muito menor do que Invencível. Mas, cara, a animação muito bem feita. Quando você tá ali com a equipe trabalhando junto, e cada um usa um poder na briga do bar, depois na briga final contra o vilão, cara, é tudo muito bem animado. O vilão desse jogo, o Shroud, cara, ele é um vilão muito foda, velho. Eu tô falando aqui, tô ficando empolgado. Ele é um vilão. É aquele vilão mesmo, sabe? Aquele vilão que você fica meio receoso quando ele aparece em cena. Você nunca sabe o que ele vai fazer, quem ele vai matar, você nunca sabe a carta na manga que ele tá escondendo. E o poder do vilão é um poder muito interessante. Porque ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem um poder de probabilidade. Na cabeça dele, pô, tem, sei lá, exemplo, tem 90% de chance disso aqui acontecer. Então ele vai na suposição que tiver maior chance de acontecer. E é muito foda que tem uma cena que você tá no bar, que você tem a escolha de quebrar o copo no bartender ou ignorar o que ele tá falando. Quando você ignora, o Shroud olha pra você e fala assim, nossa, tipo, por essa eu não esperava, sabe? Das probabilidades, a maior é o nosso personagem pegar o copo e quebrar na cabeça do cara. O final pra mim é brilhante, tá? Você tem 3 escolhas. Dá o protótipo pro Shroud, dá o verdadeiro ou dá os 2. Se você escolhe dar os 2, o Shroud fica perdido. Porque o poder dele é assim, pô, qual que é a probabilidade de ser um ou outro? Mas os 2 são iguais, então não tem como ele saber. E a partir desse momento, ele tem que ignorar o poder dele e escolher ele mesmo fazer a própria escolha. E o Robert até zoou isso, tipo, faz quanto tempo que você não escolhe por si só? Você não para e fala, não, eu quero escolher isso. O Shroud faz isso e escolhe errado. E aí a gente derrota ele. E nessa derrota também tem algumas variações, que é de como você foi um mentor para a Invisível. Se você for um bom mentor, ela vai entrar na sua frente quando o Shroud atirar em você. Se você for um mau mentor, ela vai pegar uma faca e matar o Shroud na sua frente. Eu consegui, as 2 vezes que eu zerei, ser um bom mentor. A primeira vez que eu zerei, meu personagem ficou com a Invisível, e a segunda vez ficou com a Loira Luminar, que foi a personagem que eu achei mais bacana com o Robert desde o começo. Então, assim, é um jogo excelente. As escolhas importam em algumas coisas, mas muitas vezes, e isso é um defeito de quase todos os jogos que tem escolhas, né? Algumas vezes, algumas escolhas não interferem em nada, assim. Você errar um botão de... Você tá no meio da luta do bar, você erra um botão, vai mudar a cena. Então, um exemplo. Tem um cara lá que ele vai cuspir lava, sei lá, alguma coisa na sua cara. Se você apertar o botão a tempo, o Robert vai pegar um negócio pra refletir, aí o cara vai cuspir e vai voltar na cara dele. Se você errar o botão, o sonar vai te salvar. Então, ou seja, das duas formas, seu personagem levou um arranhão.
Então meio que não importa a sua escolha. O que importa de verdade, você vai conseguir perceber. Eles vão dar só duas opções. Duas opções grandes, assim, ó. Aí você fala, não, então beleza. Toda vez que o jogo te dá 3 opções, é mais ou menos a pessoa que você vai gostar do jogo, se você vai ser meio safado, se você vai ser mais de boa. Quando o jogo dá duas escolhas, por exemplo, demitir Sonar ou demitir Culpe, essas são escolhas grandes. Porque o personagem que você demitir vai ser o vilão, um dos vilões do jogo. O personagem que você não demitir vai te acompanhar durante a jogatina inteira. Outra escolha muito importante, você contar que é o Mecha Man ou você falar que você é qualquer pessoa, que você é o Robert. Se você falar que é o Mecha Man, o Flambei, ele vai ficar muito puto com você, e no dia seguinte ele não vai participar das missões. E é a escolha que eu fiz. Só que, cara, é foda, porque quando o Flambei não participa, você tem menos personagens pra mandar nas missões, tem missões pra caramba, então fica mais difícil você coordenar. Se você falar que você é o Robert, o Flambé não vai ficar puto com você e vai participar da missão. Então, assim, tem algumas escolhas que realmente importam, tá? Realmente importam. Tem outras que eu só acho que não deveria, assim. E o que eu não gostei de Dispatch? É um jogo perfeito? É o melhor jogo já feito na história? Não, pessoal, tem defeitos. O que eu não gostei de Dispatch foram duas coisas. Primeiro, alguns bugs, principalmente na parte de missões. Por exemplo, tem duas missões ao mesmo tempo. O tempo de um tá acabando, o tempo do outro tá mais ou menos na metade. Aí eu vou no que tá acabando, mando os heróis. Aí quando eu volto, o que tava na metade tá indo pro final. E eu aperto o analógico pra cima, pra você ir clicar na missão, o analógico não funciona. Aí eu tenho que apertar o touchpad do controle, apertar mesmo, que aí entra naquele menu dos seus heróis, aí voltar com bolinha, aí o analógico funciona. Isso aconteceu diversas vezes durante a minha jogatina e fez eu perder algumas missões, umas 3, 4 missões. Não foi nada demais, mas foi um defeito chato. Várias vezes bugava, às vezes eu nem perdi a missão, mas esse bug ficava me irritando. Outra coisa que eu não gostei de Dispatch foi o final do capítulo. É o capítulo 6 ou é o capítulo 4? Acho que é o 6. Acho que é o 6. Que é o capítulo que um personagem tem ali um ataque cardíaco. Não vou dar spoiler de que personagem que é esse. Eu achei toda a cena ali muito forçado. Esse personagem tem ataque cardíaco, ele tá bêbado, ele começa a xingar invisível de tudo quanto é nome. Do nada, totalmente do nada, xinga, ela fica puta, aí ela faz merda ali, ela tenta roubar o negócio que eu falei, né, que dá todo o poder pra armadura do Robert. E aí esse personagem vai tentar salvar ela e ele tem ataque cardíaco. É pra dar uma emoção, é pra você ficar, puta merda, meu Deus, e agora? O Robert perdeu esse personagem e tal. Mas achei bem forçado, assim, toda essa dinâmica do que aconteceu. E é isso. Foram duas coisas só que eu não gostei de Dispatch. E tem muito mais elogios que eu não vou conseguir falar nesse vídeo porque minha memória não é perfeita. Mas a trilha sonora, cara, a trilha sonora é maravilhosa. A trilha sonora é um absurdo. Tanto é que eles diferenciam a trilha sonora. Por exemplo, você beijou a loira luminar no primeiro episódio. No segundo, quando você descobre que ela namora o Phenomenon Man, vem uma música totalmente tensa, tipo, uma música meio constrangedora ali. Se você não beija a loira luminar, a música é uma música simples. Quando você vê o fenômeno. É difícil falar esse nome, Phenomenon Man. E a música, cara, essa música na minha cabeça até hoje. De quando você consegue fazer sua equipe trabalhar em harmonia, eles fazem meio que uma festa surpresa no seu apartamento. Cara, a música que toca nessa cena é muito, muito, muito boa. E eu fico até um pouco. Não é nem emocionado, né? Mas eu fico até um pouco arrepiado, assim, contando pra vocês. Porque, como eu comentei no começo do vídeo, quando você se importa com o personagem e com os personagens que estão em tela, e você vê um interagindo com o outro como amigos ali, sabe? Cumprimentando, bebendo junto, dançando. É uma sensação tão gostosa, sabe? Você fala, putz, mano, eu poderia só ficar assistindo. Eu poderia largar o controle e ficar assistindo todos esses personagens dançando, conversando, zoando um ao outro. Muito bom. É um jogo que ele consegue mexer com as suas emoções, ele consegue te deixar impactado com os diálogos, tem algumas conversas profundas com o Outer Boy, quando ele tá meio deprimido, o próprio Phenomenon Man, quando ele leva um pé na bunda da loira luminar. Muito bacana, assim. Muito, muito, muito bacana. É um jogo muito especial, eu gostei. Olha, é foda, né? Eu gostei tanto mesmo, que esse foi um dos poucos jogos que jogando ele, eu senti uma emoção tão forte igual eu senti no primeiro Life is Strange.
Porque eu lembro, quando a Max interagia com o Warren, que eu gostava muito do Warren, a sensação que eu tive a primeira vez jogando, quando a minha Max, eu escolhi salvar a Arcadia Bay, e ela volta no tempo, vai no banheiro, ela sabe que a melhor amiga dela vai morrer, e ela deita ali, e tipo, pô, tem que ficar parado escutando ela brigando com o Nathan e depois levando um tiro. Eu lembro a sensação até hoje da primeira vez que eu vi essa cena, assim. Então, esse jogo foi o mais próximo que me fez sentir isso que eu senti em Life is Strange. Não é o que eu considero melhor, tá? Pra mim, eu ainda prefiro Life is Strange, depois o primeiro The Last of Us, tem alguns outros jogos, tipo Heavy Rain, que eu considero melhores que Dispatch. Mas no sentido de emoção, nossa, muito bom, cara. E quando eu falo emoção, pessoal, o vídeo tá até ficando longo. Não é emoção chorar, tá? Existem várias emoções no ser humano. Alegria, tristeza, felicidade, ânimo, medo, existem dezenas de emoções. O que eu falo emoção é você sentir algo muito forte por aquele jogo, entendeu? Não tristeza, chorar, etc. Enfim, falei bastante aqui. Tudo que eu falei, pessoal, é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Você pode ter jogado o Dispatch, ter achado uma merda, e tá tudo bem. Deixe nos comentários o que vocês acharam do jogo, e se você gostou do vídeo, deixa o seu like, e se você gostou de mim, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!